Oi pessoal, meu nome é Thiago Surian, sou pastor na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB, aqui na cidade de Uberlândia. E hoje eu vou tirar algumas dúvidas, ou na verdade nem sei se são dúvidas, né? Vou, na verdade, responder algumas acusações, algumas afirmações que fazem quando eu comento sobre o tema cosmovisão cristã. É um tema que eu comento muito recorrente, porque me incomoda muito essa ânsia de dominar as pessoas, de você querer mandar nas pessoas e tornar as pessoas escravas. Eu sou contra isso, sou contra a escravidão, né? A Bíblia fala bem claro lá em 1 Coríntios 7 que Deus não nos chamou para a escravidão, e sim a paz. Fala de um relacionamento, né? A gente não é escravo de relacionamento nenhum. Principalmente com a igreja. Por que nós temos que ser escravos da igreja, né? Então, assim, a cosmovisão cristã tem a ideia de união igreja-estado, né? E eu sou totalmente contra isso, porque quando você une igreja e estado, ou acontece da igreja interferir nas coisas do estado, se tornar tirana e opressora e fazer o mal em nome de Deus, como aconteceu muito no passado, e também, ou o estado interferir na igreja e decidir quais as doutrinas a igreja deve ou não acatar, como acontece hoje em muitos países, em igrejas estatais, onde o Estado define quais doutrinas que a igreja deve acatar ou não, e aí a Bíblia é colocada em segundo plano, ou até mesmo negada, né? E são colocadas práticas que a Bíblia condena, né? Em relação a casamento, sexualidade, em relação a relacionamentos, em relação a um monte de coisa que a Bíblia diz para que não gosta, que Deus não gosta, mas eles falam que Deus gosta, né? É assim também quando a igreja domina o Estado, também o que a Bíblia diz que Deus não gosta, a igreja diz que Deus gosta e manda o Estado fazer, entendeu? Então, assim, no final do vídeo eu vou explicar o que é a cosmovisão cristã que eu detono tanto, mas, assim, o meu ponto é que não existe uma cosmovisão cristã só. As pessoas que são legalistas e falam em cosmovisão cristã hoje em dia, no Brasil, quase todas elas falam de um só tipo de cosmovisão cristã e dizem que essa cosmovisão cristã deles é a cosmovisão que todo cristão deve ter. E se você não tem essa cosmovisão que eles dizem, cosmovisão significa visão de mundo, então você não é cristão de verdade. É a justificação pelas obras. E não é só justificação pelas obras, o que é pelagianismo, né? Ou seja, você tem que tomar uma certa atitude para você ser justificado, né? Justificação é motivo. Qual é o motivo de você ser salvo? Segundo a Bíblia, é Jesus Cristo, e você recebe Jesus Cristo por meio da fé. E você recebe a fé pela palavra e sacramentos. Então é por meio da fé, por isso que nós dizemos sola fide, somente a fé. Somente pela fé nós somos justificados. Este é o motivo de nós recebermos de Deus, de nós sermos aceitos por Deus, porque nós confiamos em Deus. Então essa confiança, essa fé em Deus nos faz ser aceitos por Ele, já que nós não conseguimos cumprir as obras que Ele manda, né? E se você chega atrasado no seu trabalho, por exemplo, você precisa justificar o seu atraso, você precisa dar um motivo, senão você vai tomar uma bronca. E se isso for recorrente, você é mandado embora, se você não tiver um motivo para não chegar no horário. Então quando você falha em alguma coisa, você precisa justificar a sua falha, dar um motivo do porquê aquilo que era esperado de você, você não fez. É a mesma coisa, Deus deu sua lei para nós, os 10 mandamentos e também o Sermão do Monte, é dado, especificado, né, explicado tudo que nós temos que fazer e tudo que nós não temos que fazer. E nós não cumprimos, nós falhamos. Então, se o motivo da gente ser recebido por Deus forem as obras, a gente está perdido, né? E aí o motivo que nos justifica, né? Qual é o motivo de nós sermos salvos, ser recebidos por Deus? É a fé, somente a fé. E aí o pessoal da cosmovisão cristã, não, eles colocam mais um motivo. Você tem que ter essa cosmovisão cristã que eles impõem, que eles dizem que é a deles. E eu sou contra isso. Eu creio na justificação somente pela fé. Então eu sou contra essa ideia de uma única cosmovisão. Cosmovisão é visão de mundo. Só que não é tão visão de mundo na cabeça desses legalistas que impõem uma cosmovisão cristã só. Eles são restritos à política e à cultura, né? Então, assim, e aí você tem incoerências dentro dessa ideia de cosmovisão cristã. Ela nasce com o neocalvinismo na Holanda, no século XIX e no começo do século XX.
A ideia era fazer uma transformação social, uma transformação da sociedade. Um político lá fez essa... Eu vou deixar um texto contando mais ou menos um pouquinho a história do que aconteceu e trechos que esse político falou, que ele condena o luteranismo e o catolicismo. E eu acho incrível que luteranos e católicos também falem em cosmovisão cristã, sendo que eles são contra nós, né? Eles são contra nós. E aí ele viu uma nova forma de calvinismo. Para ele, só o calvinismo é uma cosmovisão, ou seja, só o calvinismo é uma visão de mundo que atinge todas as áreas da vida. Só que não é verdade, né? O calvinismo não fala sobre informática, não fala sobre matemática, não fala sobre um monte de coisa. Assim como a Bíblia não fala. Para ele, o calvinismo é a versão mais correta, a interpretação mais correta da Bíblia. Então, para ele, a Bíblia atinge todas as áreas da vida humana e só o calvinismo tem interpretações para todas as áreas da vida humana. E não, a Bíblia não atinge todas as áreas da vida humana. Ela atinge muitas coisas, muitas áreas da vida, mas ela não atinge. Só que aí sempre é cultura e política, né? Então, assim, eles não ficam tipo, você tem que gostar de música gospel para você ter uma cosmovisão cristã. Isso os neocalvinistas não falam. Mas eles dizem que você tem que dar um sentido para aquilo. Você não pode se entreter apenas por entretenimento. Você não pode simplesmente curtir uma coisa para desopilar, esvaziar a cabeça. Aquilo tem que ter um motivo, aquilo que tem que ter um sentido, e um sentido dentro de uma cosmovisão cristã, de uma visão de mundo cristã. Isso é legalismo, a Bíblia não dá essa ordem, tá? Isso é legalismo, isso não é verdade. E aí o pessoal depois dele se focou muito em política. E aí dizendo que você tem que ser conservador, de direita e tal, na política. No texto eu vou explicar tudo direitinho aí no final. E aí os neopentecostais gostaram dessa ideia, né? Então aqui no Brasil você ouve muito falar em cosmovisão cristã pelos neopentecostais. Para você ver que não existe uma só cosmovisão cristã como os neocalvinistas dizem, que é a deles, né, no caso. Porque os neopentecostais também falam em cosmovisão cristã, mas é diferente do neocalvinismo, né? Eles adaptaram o neocalvinismo à teologia da prosperidade e ao triunfalismo, né? Então eles creem, por exemplo, quando você vê o Brasil é do Senhor Jesus, na verdade não se está falando de que o Brasil já é do Senhor Jesus, mas sim de que o Brasil tem que ser do Senhor Jesus, e para ele ser do Senhor Jesus, para eles, você tem que colocar político cristão no poder, político evangélico no poder. Deputados evangélicos, presidentes evangélicos ou simpáticos ao evangelicalismo e tal. E aí sim o Brasil vai ser do Senhor Jesus. Cara, que Jesus fraco, né? Que Deus fraco, que precisa que as pessoas coloquem ele no poder, né? E a Bíblia fala que dele é a terra e toda a sua plenitude. Então, ele já é o Senhor do Brasil e é Senhor do mundo. Mas por causa do pecado nós temos ainda injustiça, nós temos males, nós temos muitos problemas, corrupção, muita coisa. E na ressurreição, quando Jesus voltar, aí sim nós teremos o governo terreno de Cristo, onde ele vai ser o rei, o governante, e aí nós não teremos mais corrupção, não teremos mais capitalismo, comunismo, presidencialismo, monarquia, não teremos nada disso, dos moldes humanos. Nós teremos um império de Jesus Cristo na terra, de forma terrena. Até lá, a teocracia, o império de Jesus, o reino de Jesus, ele é espiritual, ele não é político. É claro que Jesus nos guarda a nós cidadãos terrenos na política também. A Bíblia fala lá em Romanos 13 que todo governante que está no poder foi Deus que colocou. Então até aqueles que chegam por meios ilícitos ou por meios errados, é Deus que permitiu que ele esteja lá. E ele usa desses governantes para o bem da humanidade. Então nós temos que orar por eles, é o que a Bíblia diz. E é o que o pessoal da cosmovisão cristã desobedece, porque eles querem um governante evangélico, quer tirar os governantes que eles não gostam para colocar governantes que eles gostam. Eles não fazem a oração pelo bem, eles não desejam o bem dos governantes que eles não gostam, eles querem tirar, eles querem fazer as pessoas colocarem governantes que eles acham que está dentro da cosmovisão cristã deles. Eu sou contra isso, eu não tenho como, isso é antibíblico, como é que eu vou ser a favor dessa tal de cosmovisão cristã por causa disso, seja neocalvinismo, neopentecostalismo, teonomismo, são várias formas de cosmovisão cristã, eles dizem ser uma só, mas eles mesmos não combinam entre eles, existem coisas em comum, mas eles não combinam entre eles, sabe?
E eu tenho uma cosmovisão cristã, eu não sou contra a ideia de cosmovisão cristã, eu acredito que todo cristão tem uma cosmovisão cristã automaticamente, isso é natural. A minha visão de mundo, a minha visão de todas as coisas é cristã. Só que eu, como cristão, eu não penso igual a você que está me assistindo agora. Eu sou luterano, talvez você seja calvinista, talvez você seja pentecostal, talvez você seja católico. Nós temos ideias cristãs diferentes. Ah, mas existem pontos de convergência. Sim, na teologia, na doutrina. Agora, em política não tem. Deus não deu regras para a política na nova aliança. A teocracia hebreia, lá do Antigo Testamento, Deus mostrou para nós, através da teocracia, que nós somos pecadores. Ela não funcionou, não pela falha de Deus, mas pela nossa falha. E aí Deus permitiu, Deus deu a liberdade para que nós possamos ter visões políticas diferentes, sempre pensando no bem comum, no bem de todos. E o pessoal da cosmovisão, que fala tanto em cosmovisão cristã única aí, eles só pensam no bem deles, dos cristãos, eles não pensam no bem de todos, no bem comum. Eles não pregam o bem comum. Então isso não é bíblico, né? Eu posso ter a minha cosmovisão cristã, você tem a sua, que são diferentes, né? Nós temos mais de 1 bilhão de cristãos, então nós temos mais de 1 bilhão de cosmovisões cristãs, entendeu? Mas o importante é que nós pensemos no bem de todos. E Deus não dê regra, não tem que ser de direita, não tem que ser de esquerda. Vocês podem ver meus outros vídeos aí. Eu não sou de direita nem de esquerda, mas você pode ser de direita, você pode ser de esquerda, mas não existe regra, né? E aí, se você tem que ser de direita para ser cristão, como dizem o pessoal da cosmovisão cristã, então é justificação pela política. É a política que te torna um cristão, que dá o motivo de você ser cristão ou não. Isso não é bíblico. A direita foi criada, sei lá, 200, 300 anos atrás, e antes disso, quem não existia direita, o pessoal foi tudo, não era cristão de verdade, sabe? Então assim, não faz sentido, entendeu? Essas coisas todas que eles falam não faz nenhum sentido. Então por isso que eu sou contra, porque não é pela ideia de cosmovisão cristã, e sim, eu tenho uma cosmovisão cristã, você tem a sua, mas a ideia de unificar, isso é legalismo, dar regras que não estão na Bíblia, regras sobre política, sobre cultura. Ah, eu não posso ler tal livro porque tal livro é marxista. Cara, a Bíblia não proíbe isso, sabe? Então você pode ler o livro que você quiser, você só tem que filtrar o que é bom, jogar fora aquilo que é mal, entendeu? Isso é legalismo. Você tem que saber filtrar as coisas, entendeu? E você tem liberdade. Ah, eu acho que a esquerda tem ideias melhores pelo bem comum. Você tem a liberdade de ser de esquerda. Eu acho que a direita tem ideias melhores pelo bem comum. Você pode ser de direita, desde que seja pelo bem comum, pelo bem de todos, pelo amor ao próximo, que é isso que Jesus nos ensina. E aí, outra coisa da ideia da cosmovisão cristã é a teologia do domínio, a ideia de dominar a sociedade e impor doutrinas cristãs por meio de leis, por meio de Estado. Isso é um mau testemunho, isso é um escândalo. A palavra grega escandalizo, ela significa fazer tropeçar, colocar uma pedra na frente da pessoa para ela tropeçar. E é isso que a cosmovisão cristã faz, ela escandaliza, ela faz as pessoas tropeçarem. Por quê? Porque ela torna Deus um cara carrancudo, chato, que odeia todo mundo, só ama os cristãos. E Deus ama todos, segundo a Bíblia, né? Eu lembro até da música do Slayer, né? God Hates Us All, Disciple, a música, né? Deus nos odeia a todos. O cara que criou essa música, o Kerry King, ele criou depois de vizinhos deles, calvinistas, que ele falou, né? Que eram calvinistas, dizerem que Deus não ama todo mundo, que Deus ama só um grupinho de pessoas e o resto ele odeia. E aí ele falou, então Deus nos odeia a todos. E é esse o tipo de mau testemunho que se passa com a cosmovisão cristã única, convergente, de que Deus só ama os cristãos e Deus odeia o resto, porque Deus está perseguindo o resto, Deus está contra o resto, Deus quer o domínio do resto, Deus quer oprimir o resto, sabe? Em vez de trazer o reino espiritual de Cristo, eles trazem o inferno para a vida dos outros, né? Nós temos que colocar leis que coloquem as músicas que a gente acha que tem que colocar. A gente tem que colocar leis que a sexualidade seja do jeito que a gente acha que tem que ser. A gente tem que colocar leis para as coisas serem do jeito que a gente acha que tem que ser. E se a pessoa não segue a Cristo, não crê em Cristo, ela tem que seguir de qualquer jeito, né? Então isso é domínio. E a Bíblia nos chama para servir e não para dominar, entendeu? Então isso está errado, eu também não consigo concordar com isso. Eu não consigo me encaixar nisso, isso não é bíblico, sabe? De dominar as pessoas. Quem vai querer Jesus se você apresenta um Jesus tão carrancudo, tão opressor desse, que quer
que quer atrapalhar todo mundo, que quer fazer o mal para as pessoas, que quer fazer as pessoas se sentirem mal. Que Jesus é esse? Esse não é o Jesus da Bíblia. Esse não é o Jesus da Bíblia. Entendeu? Então aí você coloca lá, aí tipo, o cara tem uma sexualidade diferente da que nós cristãos acreditamos ser certa. Como é que a gente pode abordar essa questão? Segundo o pessoal da cosmovisão cristã, vamos criar leis que proíbam ele de viver a sexualidade do jeito que ele gosta. Como é que ele vai crer em Jesus desse jeito? Não, eu não posso, Jesus me odeia, porque eu sou gay, porque eu sou lésbica. Como é que ele vai crer em Jesus desse jeito? Se é esse tipo de testemunho que você passa querendo dominá-lo e não servi-lo, né? Como é que eu abordo? Segundo a Bíblia, com amor, eu testemunho o que a Bíblia diz. Olha, a Bíblia diz isso, cabe a ele decidir se ele quer seguir ou não, não cabe a nós forçá-lo. E segundo a Bíblia, lá em Zacarias, diz que é pelo Espírito Santo de Deus que ele vai decidir se ele quer seguir ou não. Então não é o Estado, não é o governo, não é a política, é o Espírito Santo que vai convencê-lo do nosso testemunho. A gente testemunha, a gente não impõe, a gente serve, a gente não domina. É isso que a Bíblia ensina, por isso que eu sou contra, entendeu? Então assim, não sou contra a ideia de cosmovisão cristã. Repetindo, o pessoal vive falando, você é contra termos cosmovisão cristã. Não sou contra. Você tem uma cosmovisão cristã e eu tenho uma também, só que são diferentes, não existe uma só. Nós convergimos na teologia, nem toda a teologia, em pontos principais da teologia. Eu posso citar, por exemplo, o credo apostólico. Nós cristãos, se alguém não crê, não confessa sua fé, como é confessado no credo apostólico, por exemplo, ele não é cristão. Nós convergimos nesse tipo de coisa. Agora, em questões políticas, não. E se cosmovisão cristã, na visão de mundo, cosmo em grego significa mundo, né? Cosmovisão, mistura de português com grego, né? Visão de mundo. Se é só política, se é só cultura, não é mundo. Mundo também é faxina, mundo também é comida, mundo também é informática, mundo também várias outras coisas que tem no mundo, né? E a Bíblia, ela não fala sobre todas essas coisas. A Bíblia fala sobre todas as áreas da vida. Não, eu não concordo com isso, porque certas áreas da Bíblia não fala. A Bíblia, ela é uma carta de Deus para nós. O tema dela é o relacionamento de Deus conosco, Deus vindo até nós e falando conosco, e Jesus Cristo nos salvando. Lei e Evangelho, aquilo que nós temos que fazer e aquilo que Deus quer que nós façamos. O relacionamento, a Bíblia é sobre relacionamento, não regras para cultura e política e chamar isso de cosmovisão cristã. Não é isso. A Bíblia é um livro muito rico, mas ela não atinge todas as áreas da vida, ela não dá regras para todas as áreas da vida, como diz esse pessoal. Não, ela não dá. O que nós temos que fazer é servir, essa é a regra dela, né? Servir em amor a Deus e ao próximo. A Deus, como diz a cruz aqui atrás, né? Relacionamento de Deus conosco e nosso relacionamento com o próximo, vertical, horizontal. Isso é o tema da Bíblia, esse é o escopo da Bíblia. Agora, o escopo dela é limitado nos nossos relacionamentos, entendeu? Então, assim, é claro que eu levo os ensinamentos bíblicos de amor e de serviço, eu vou ajudar as pessoas que têm dificuldade em matemática, se eu souber matemática, que não é meu caso, eu não sou forte em matemática. Eu ajudo, eu sirvo, né? Eu amo as pessoas em todas as áreas da vida, mas regras para todas as áreas da vida, não, a Bíblia não dá, isso é mentira, tá? Então assim, é por isso que eu sou contra, tá? Daí o pessoal fala, mas o neocalvinismo tem de esquerda e tal. Cara, eu não sou de esquerda, eu não estou nem aí para esquerda, assim como eu não sou de direita. Tá errado do mesmo jeito, entendeu? Tem gente que fala assim, não, Surya, mas tem gente de esquerda que fala que é neocalvinista, que fala em cosmovisão cristã. O problema é dele, entendeu? O problema é dele. E se ele acredita na esquerda, é direito dele. Mas se ele acha que, na sua cosmovisão pessoal, ele acha que a esquerda ou a direita é o melhor, direito dele. O problema é ele querer dizer que eu tenho que pensar igual a ele. Eu não tenho, a Bíblia não dá a regra de eu ser de esquerda. Eu não quero ser de esquerda, eu não preciso ser de esquerda, assim como eu não preciso ser de direita, entendeu? Então assim, o lance nós vamos fazer com que as pessoas sigam a Bíblia através de leis.
Isso é teocracia. Ah, não, mas a gente não quer forçar isso, a gente quer de forma democrática. Tá? É teocracia. Tá? As pessoas não são obrigadas a seguir a Bíblia. Se você tem um ponto que a Bíblia ensina e você quer que as pessoas sigam, convença essas pessoas pela razão, explique. Né? Eu, por exemplo, sou contra o aborto. Eu não posso dizer porque a Bíblia diz, né? Eu tenho outro vídeo meu aqui sobre aborto. As pessoas não são obrigadas a seguir a Bíblia. Ela vai fazer o aborto, independente do que a Bíblia diz. Não, ela não acredita na Bíblia. Agora, se eu explicar pela razão, se eu der razão, motivo para ela não abortar, talvez o Espírito Santo pode agir ou ela pode tomar uma decisão por ela mesma de não abortar. Porque ela não é obrigada a seguir a Bíblia, entendeu? Se eu sou contra o aborto, eu vou mostrar pela razão. A Bíblia ensina contra o aborto. É ela que me convenceu de que o aborto é errado. Mas as outras pessoas não são obrigadas a seguirem a Bíblia. Então eu vou usar a razão, eu vou dar acesso para que elas discutem esse tema, para que elas pensem nesse tema. Elas não seguem a Bíblia, elas não leem a Bíblia. Então não é pela Bíblia que eu tenho que proibir o aborto. É sim usando a razão, mostrando para as pessoas que é melhor restringir o aborto, que é melhor sermos contra o aborto do que achar isso uma coisa que todo mundo deve fazer em qualquer momento, qualquer coisa. Ah, é estúpido, tá, tem outro vídeo. Vai lá ver outro vídeo sobre isso, tá? E embaixo tem o texto. Então é isso. O problema não é com a ideia de cosmovisão. Todos temos, eu também tenho. A ideia é querer unificar isso no neocalvinismo, no neopentecostalismo, ou luteranismo que fosse. As pessoas não devem ser obrigadas a isso. Nós não somos chamados a dominar, mas sim a servir e a amar. Ok? Então é isso, gente. Obrigado por ter assistido. Aqui embaixo eu vou colocar o meu Pix, caso você queira me ajudar. Eu quero produzir mais conteúdo, quero produzir mais coisas. Mas assim, eu tenho muita dificuldade, tá? Dificuldade de saúde, dificuldade de tempo, dificuldade de material. Esse celular que eu estava gravando o material aqui, ele está com problema. Eu teria que trocar, mas não tenho dinheiro para trocar. Só Deus sabe quando eu vou conseguir trocar. E assim, se você quiser me ajudar a remunerar, gostei, Surian, gostei do trabalho que você fez, eu quero te pagar um café. Mas meu Pix aí embaixo, está na descrição meu Pix. E, Surian, eu gostei, mas eu não tenho dinheiro para te remunerar. Curte, compartilha, que aí se começar a ter bastante curtida, bastante visualizações, aí o YouTube começa a me pagar, né? E aí vai ser volátil, né? Não vou poder viver de YouTube, né? Mas vai me ajudar, né? Eu sou pastor de igreja de periferia, não sou rico. Tá? E mesmo tem pastores de igrejas de bairros novos também não são ricos, né? Pastores de igrejas sérias é difícil, não tem como ser rico sendo pastor de igreja séria como é a igreja luterana, né? Então qualquer ajuda é muito bem-vinda para complementar a minha renda, né? E eu poder marcar com as minhas despesas, qualquer ajuda é bem-vinda, tá? E não vou te fazer promessa de bênção, não, nem ameaça de que, não, nada disso, tá? Não sou adepto de teologia da prosperidade. É um dinheiro que, sei lá, se você tem sobrando aí e quiser ajudar, você não tem, e dá o like aí, já ajuda. Eu gostei, mas eu não quero te ajudar. Eu acho que não é o caso de te ajudar. Não se sinta constrangido, tá? Esse conteúdo é gratuito, assiste, aproveite, tá bom? Não se sinta constrangido, você não tem obrigação nenhuma de me ajudar, mandando Pix para mim, tá bom? Deus abençoe vocês, amém.